E veja que interessante ainda no texto de Daniel 12, olha o que ele vai dizer no verso 10. Nenhum dos ímpios levará isto em consideração, mas os sábios, sim. É por isso que eu insisto com os irmãos que estudem as Escrituras, porque quando nós estudamos as Escrituras, nós olhamos para esse tempo em que nós vivemos, principalmente este momento em que as notícias são tão perturbadoras para muitas pessoas, e quando nós estudamos o Evangelho, nós conseguimos perceber, nós conseguimos entender o nosso tempo, nós conseguimos entender o porquê nós não precisamos andar ansiosos quanto a esses dias, porque tudo está escrito. A escatologia é uma matéria esquecida. Por isso que as pessoas andam desesperadas na igreja, achando que Deus perdeu o controle da história, quando é o contrário. A palavra de Deus mesmo, se compreendermos, se lermos, se conhecermos, nós estaremos muito mais tranquilos, sabendo que Deus está cumprindo o que falou e que o tempo da sua vinda está muito perto. Por isso que a Bíblia vai dizer que todos os que amam a sua vinda não deixarão de ser arrebatadas, não deixarão de estar com Ele. Conheça o Evangelho, estude o Evangelho, se debruce no Evangelho. Não somente no Evangelho, não somente na palavra, mas na oração e principalmente, digo principalmente porque é uma coisa muito esquecida pelas pessoas, o jejum. O jejum é força, o jejum é mortificação da carne. Então pratique o jejum para que você se fortaleça espiritualmente e tenha mais compreensão dos nossos dias. Então, quando nós estudamos a palavra, nós percebemos que as coisas não irão melhorar. Pode até acontecer que em algum local, em outro, em uma cidade, algumas coisas melhorem, mas no geral a palavra diz, através de Paulo falando ao seu filho na fé Timóteo, que os dias seriam ruins, seriam maus. Então as coisas não vão melhorar, as coisas só tendem a piorar. Veja só o que diz 2 Timóteo capítulo 4, verso 3. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, o evangelho, eles não vão suportar ouvir o evangelho, mas pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmo. Então, ao invés de praticar o evangelho, as pessoas, Paulo vai dizer que elas juntariam mestres que preguem aquilo que elas querem ouvir. Por isso que existem igrejas que pregam que, se não formos ricos, não somos de Cristo. Por isso que tem igrejas que começaram a liberar todas as promiscuidades, todas as coisas que prejudicam a espiritualidade, que acabam afastando as pessoas de Deus. Então, se conhecermos o Evangelho, saberemos que isso está prometido nas Escrituras. E buscaremos não esperar melhoras nos outros, mas melhoraremos a nós mesmos. Faremos do nosso templo, da nossa igreja, o nosso corpo, uma igreja avivada, uma igreja santa, não esperando que os outros da igreja façam, mas que eu faça através de mim. E através de mim, que sou o templo do Espírito Santo, outras pessoas sejam alcançadas. As pessoas estão desesperadas, as pessoas estão sem direção. Portanto, precisamos nesses tempos, nesse tempo em que vivemos, fazermos a diferença. Olha só o que Paulo diz ainda para Timóteo, no capítulo 3 de 2 Timóteo, versos 1 a 5. Saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios,
sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, sem controle de si mesmo, das suas atitudes, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se destes também. Ou seja, estamos avisados, ou melhor, quem estuda, quem lê o Evangelho, quem ama a palavra de Cristo, não perde tempo com televisão, com notícias do dia, mas se baseia no Evangelho, sabe que a palavra está se cumprindo, que o Evangelho é vivo e eficaz. Portanto, ele é vivo e eficaz para trazer coisas boas, para trazer renovo, mas ele também é vivo e eficaz para cumprir as profecias da destruição de todas as coisas, para que tudo seja regenerado. Então não se assuste com notícias. Se prepare e cuide quando o mal sobrevier à sua tenda, mas não ande ansioso com notícias de longe. Lembre-se do que eu disse. Cuide-se. Seja cuidadoso. Vigie, mas não ande ansioso, porque não é assim que Jesus quer que estejamos. Como ele diz para os discípulos, quando eles estão reunidos a portas trancadas, ele chega e sopra o Espírito e diz: que a paz seja convosco. Recebei a minha paz, e ele sopra o Espírito sobre eles. Portanto, devemos estar assim, devemos estar em paz, porque a paz de Cristo, ela excede o entendimento das circunstâncias, e é assim que Cristo quer que nós estejamos, porque os dias são maus, a grande tribulação está perto, e para que haja um Salvador, um falso Salvador, é necessário que haja uma catástrofe verdadeira. Para que haja um falso Salvador, é necessário que haja uma catástrofe verdadeira. E a verdadeira catástrofe está sendo construída. Eu vejo as pessoas dentre os ímpios, em jornais que às vezes escuto, as pessoas dizendo que não compreendem porque os valores estão tão completamente invertidos quando criminosos são exaltados, quando promiscuidades são colocadas no lugar das coisas santas. E não apenas isso, eles não querem apenas colocar as coisas promíscuas, eles querem fazer com que todos sejam promíscuos. E as pessoas às vezes dizem: eu não entendo o que eles querem fazer, mas conhecendo o Evangelho, sabemos quais são os seus propósitos. O anticristo vem aí. As pessoas às vezes agem de maneira maligna sem compreender que é a própria estratégia do maligno para levantar o seu grande líder, que fará com que muitos se rendam, muitos se prostrem aos seus pés.